A Comuna da Terra Irmã Alberta é um assentamento do MST, localizado aqui na região de Perus, num bairro chamado Chácara Maria Trindade. Quando você chega aqui, então, você recebe todo esse conceito de vida comunitária, onde as relações são baseadas no afeto, no respeito com a terra, o respeito com o ser humano. Olá, eu sou a Silvana. Eu sou o Daniel, estamos aqui na Comuna da Terra Irmã Alberta. E neste vídeo passeio, você vai conhecer um pouquinho da nossa comunidade e a nossa história de luta e resistência. Estamos aqui na área social. Aqui normalmente a gente recebe os visitantes, temos cursos aqui, bate-papo, servimos às vezes café da manhã para esse pessoal, almoço. E aqui é o primeiro espaço normalmente que os visitantes conhecem. Depois daqui nós contamos um pouco mais da história também dessa comuna. A Comuna da Terra Irmã Alberta ela foi ocupada em 2002. Por mais de 380 famílias do Movimento Sem Terra para barrar um projeto de lixão. Então nós começamos aqui um trabalho de recuperação, primeiro de tirar os eucaliptos que estavam aqui plantados, depois de recuperação da terra, e agora nós temos um trabalho coletivo de plantio de milho, de mandioca, muitas frutíferas. Então é um espaço muito propício para a agrofloresta. Então nós defendemos a reforma agrária nessa área, nós resistimos nesse espaço para que seja assim uma comunidade agrícola, um assentamento rural, mas que principalmente seja um lugar de produção de vida humana e não humana, com saúde, educação de qualidade. E é isso que vocês vivenciam quando chegam aqui na Comuna da Terra Irmã Alberta. Estamos chegando aqui na casa da Dona Maria Alves. Ela é uma das fundadoras aqui da comuna, é uma liderança. A história dela se confunde com a história da comunidade, a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Então, Dona Maria, a senhora pode falar um pouco da história de vida da senhora aqui, da produção? Cheguei aqui na Comuna da Terra Irmã Alberta em 2002 para a gente, a princípio, assentar algumas famílias que estavam precisando de trabalho e geração de renda. Recebemos na década de 90 um pessoal do MST que já vinha fazendo um trabalho e criamos então a Regional Grande São Paulo, que deu uma ocupação no Franco da Rocha, o assentamento Dom Tomás Balduino, vendo que tinham sobrado muitas famílias ainda que precisavam acessar a terra, trabalhar, gerar renda e fazer luta, nós então decidimos aqui por essa área. Essa área estava com um projeto de aterro sanitário, que seria jogar os dejetos do Rio Pinheiros aqui e do Tietê. Uma área totalmente abandonada, a gente sabia que dava para a gente recuperar e transformar ela em assentamento da reforma agrária, trabalhar a geração de renda, produzindo contra todos os impactos que se causam num ambiente quando se quer produzir. Nossa produção agroecológica, agroflorestal, a gente foi implantando desde 2002. A importância dessa área, com essa produção de alimentos, agregando aí os trabalhadores da cidade, qual a importância de todos esses significados para o movimento, para a luta do movimento? Nós fazemos aquilo que a gente defende desde o início da criação do movimento, que é ocupar a terra para acabar com o latifúndio, as terras que não estão cumprindo função social, as terras que estão aí, que antes a gente sempre falava do grande latifúndio, vamos acabar com o latifúndio. O movimento cresceu, mas o latifúndio cresceu também. A questão é essa. Nós não ocupamos terra que já está ainda intacta com as suas árvores, a sua floresta. Nós ocupamos terra que está devastada, precisando recuperar, e a gente dá vida para que as vidas se prolonguem, que as vidas se estabeleçam. Venham ver como é que criamos solos. Porque terra, a gente chegou aqui, tinha
uma terra totalmente impactada. Nós fomos trabalhando e recuperando esse solo. Eu só preciso descobrir o que é que eu não plantei aqui, né? As árvores que vocês veem por aqui, elas todas foram plantadas com essas mãozinhas aqui, num carinho, num amor muito grande. Estamos chegando aqui na nossa companheira, a Jo. Ela vai mostrar um pouco do que ela tem aí, as hortaliças. Ela tem umas curiosidades aí para mostrar pra gente. Provavelmente ela vai servir um café pra gente, né, Sil? Ah, com certeza, um cafezinho com prosa. Ela vai contar um pouco da história dela. Vamos lá? Então é isso, vamos lá. Estamos aqui com a companheira Jo. E nós gostaríamos de saber um pouco mais sobre a história dela, né, e o trabalho que ela desenvolve. Conta pra gente, Jo, como é que você veio parar aqui? Eu vim de Itapevi, de uma ocupação que a gente sofreu despejo. Aí entrei aqui, comecei a ajudar na cozinha, nos almoços, nos mutirões, trabalhava fora como babá. E aí resolvi fazer uma horta. Hoje eu tenho uma horta que eu produzo bastante. Conta pra gente o que tem lá na sua horta. Na minha horta tem banana, tem mandioca, tem jiló, tem abóbora, tem quiabo, tem batata doce, tem inhame, tem almeirão, né? Eu planto tomate, pimentão, rúcula, escarola, beterraba, berinjela, alface. Tudo couve, agroecológico? Tudo agroecológico, nada com veneno. E tudo junto também, então? Tudo junto, tudo junto. Faço Nada de monocultura? Não, nada. Qual a importância da agroecologia, então, para a sua vida e para que você faça essa venda? Olha, para a minha vida é o seguinte, eu como tudo sem veneno, né? Todos os produtos são natural, você pode chegar na horta, pegar uma folhinha, comer, que não vai te Mais fazer saudáveis. mal. Mais saudável, né? Ajuda muito na saúde e aqui é outra vida. Depois que eu passei a morar aqui, eu nem como mais tomate do mercado. Eu só como mais tomate cereja, que é direto da minha horta, Sim. que é limpo, né? Sem veneno nenhum. E facinho de produzir, né, E Jo? facinho de produzir. Jogou a sementinha lá, ela vai embora. Quando as pessoas vêm visitar a gente aqui, o que normalmente elas veem e o que elas gostam daqui? Olha, quando o pessoal vem visitar a gente aqui, eles ficam apaixonados, encantados, com tanta beleza que eles veem aqui dentro, tanta coisa gostosa, né? Eles nem têm criança que vem aqui e não sabia que a mandioca dava embaixo da terra. Aí eles ficam encantados, adoram almoçar aqui porque a comida é natural, né? É tudo daqui de dentro. E fresquinha, né, E Jo? fresquinha. Aí a gente vai na horta, ele escolhe, quer levar uma alface para casa, eles vão lá e tira do pé. E a recepção do povo A sem terra? recepção, nossa, aqui é maravilhoso. A gente recebe eles com um belo café da manhã, né? Um sorriso, que é o que eles adoram. Vamos conhecer a Mandala, que também é mais um ponto de referência dessa comunidade, onde acontecem vários cursos e muitas atividades. E quem vai apresentar para nós é a companheira Jo. A gente estamos aqui na Mandala, que é uma horta comunitária, onde a gente produz alimento para a cooperativa Terra e Liberdade. Estamos fazendo uma agrofloresta também. É aqui que acontecem os cursos de agrofloresta. E o turista, quando ele chega aqui, Jo, ele visita a Mandala, ele também tem a oportunidade de plantar na Mandala, participar dos mutirões que acontecem aqui, não é isso? Isso, participa, põe a mão na terra, Ele também colhe? colhe também. O formato da Mandala, Jo, ele é um formato em círculo, né? Por isso o nome Mandala. E em volta, o primeiro círculo, ele é formado pelas hortaliças mais sensíveis. Então, alface, né, Jo? O que mais? Alface, rúcula, escarola, couve, coentro, salsinha. E aí, nos próximos círculos de produção, nós temos as espécies mais resistentes, que nós chamamos assim. Então, vai lá, a mandioca. Tem a mandioca, pé de banana e muitas árvores nativas que a gente tem. Estamos chegando aqui no território cultural Ocaraci. O território cultural Ocaraci também é conhecido como Teatro da Comuna, e é onde acontecem muitas atividades culturais. Vamos lá conhecer? Estamos aqui no território Ocaraci,
É o teatro da nossa comuna, né? Estamos aqui com a Renata e com o Tiago. E conta pra nós aí, então, vocês dois, como é que acontece essa experiência de vocês aqui na nossa comunidade? A Comuna da Terra tem 20 anos e é um espaço que sempre abrigou coletivos teatrais aqui da cidade de São Paulo, né? A gente, junto com a comunidade, em parceria nas construções coletivas, entendemos que uma forma de resistência era ter um espaço físico, né? E estamos aqui, que é a sede da Antropofágica se estabelece aqui. A Antropofágica, que é um coletivo teatral de 20 anos na cidade de São Paulo, né, com experiência muito do urbano. Então as coletividades permanecem vindo aqui, mas já com uma estrutura, né, que é o que a gente... e uma continuidade. Fala um pouco das atividades que acontecem aqui. Agora está acontecendo, né, dança, oficina de dança, acontece oficina de batuque, cinema, apresentação teatral, abriga residências para artes plásticas. Então todas as linguagens são muito bem-vindas porque é um solo bastante fértil para cena cultural, assim, para o desenvolvimento humano assim, na arte, né? O turista, quando ele chega aqui, o que ele encontra no espaço? Eu acho que uma das coisas que ele vai encontrar que é único daqui é essa integração entre arte, agroecologia, comida saudável, pensamento artístico por uma subjetividade saudável. Então provavelmente ele vai chegar aqui, ele vai ter contato com uma flora muito original desse espaço, que é preservada, uma fauna também, como também vai encontrar um movimento de humanidade aqui. É um espaço muito amplo aqui, tem 5.000 metros quadrados aqui no teatro. E tem as áreas de camarim, então ele vai conseguir olhar todo o procedimento e funcionamento de um teatro agroecológico. Esse foi um breve passeio na Comuna da Terra Irmã Alberta. Breve mesmo, nós temos muito mais para mostrar para vocês e esperamos vocês aqui.